Bom dia, gente. Seja bem-vindo a mais um encontro nessa manhã de domingo. Hoje, o Estudando Espiritismo com nossa irmã Carla Betânia. Mas, para darmos início às nossas atividades, convido a todos nesse momento que possam fechar seus olhos, elevar o seu pensamento, solicitando sempre a espiritualidade que derrame sobre todos nós bênção de amor, de paz, de serenidade, de alegria, para que possamos aproveitar cada dia, cada momento, com toda a felicidade e o amor que nós temos no nosso coração. Que possamos derramar sobre a nossa irmã que vai proferir o nosso encontro dessa manhã, bênção de paz, de intuição, de iluminação, para que ela continue nesse propósito de trazer a palavra para todos nós e que possamos estar abertos a essa compreensão. E assim, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, com a permissão dos nossos amigos espirituais, nós abrimos nosso encontro envolvido em muita paz e muita luz. Vamos passar agora para a nossa irmã Carla Betânia. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Estamos em mais uma manhã de domingo para conversarmos na Escola do Espírito sobre mais um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco. E o capítulo que nós conversaremos sobre hoje, ele intitula-se Aclarando Acontecimentos. E este capítulo, ele versa sobre a visita do grupo, ao qual Manuel Filomeno de Miranda faz parte, e que veio, para a Terra para auxiliar a população no período pandêmico em que estamos vivendo. E neste capítulo ele vai versar sobre a visita deste grupo a um hospital público. E esse hospital se preparou para receber os pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Havia uma preocupação, pairando no ar, no ambiente do hospital. A preocupação também de diagnosticar e separar os portadores do novo coronavírus dos demais pacientes, e médicos e enfermeiros tinham muita cautela e vigilância por conta de que também tinham receios de se contaminarem. A movimentação nesse hospital, eles começam a observar porque eles chegam nesse hospital. A movimentação era grande, tanto de encarnados como desencarnados, pais, familiares e outros irmãos também, aflitos. Eles migravam do mundo espiritual para visitar os seus parentes que se encontravam nesse hospital sob a suspeita, aguardando o resultado dos exames. E alguns espíritos sofredores também buscavam inquietos as pessoas amadas, sem saber do real estado em que elas se encontravam. E também, esse ambiente atraía, e por conta das sintonias, espíritos vampirizadores, processos obsessíveis, infelizmente. Processos obsessivos também se desenhavam nessa localidade. E o irmão Spinelli informou para o grupo que aquele hospital seria o laboratório para as experiências transcendentais que todos iam vivenciar, e convidou todos para irem se deslocarem na sala do diretor, fazer oração para que espalhassem essas vibrações de bem-estar no ambiente, rogando ao Mestre Maior, o médico sublime, a misericórdia e proteção para os trabalhos e para o ambiente. E depois que terminou a prece, os espíritos saíram em grupos, e foram acompanhando. Nesse momento, Manuel narra que eles foram acompanhando uma jovem auxiliar de enfermagem que conduziu o resultado dos exames, que chegavam do laboratório central, e ela foi entregar ao diretor. E esse exame, eram 13 exames que
que foram realizados de pacientes que já estavam internados no local, 8 eram positivos para o Covid-19. Então, a notícia se espalha, né, no hospital como um rastilho de pólvora, e isso faz com que haja, né, a procura fazer a separação imediata dos pacientes, para que eles vão para uma enfermaria ou conforme o estado, para UTI, enfim, para serem conduzidos para salas diferenciadas daqueles irmãos, daqueles pacientes que não deram positivo. E assim, quando ele fala do rastilho de pólvora, que é a notícia se espalhou por conta que tiveram várias reações diante do diagnóstico. E aí Manuel Filomeno vai narrando algumas reações e situações de pacientes e todo o contexto que envolve alguns pacientes que tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19. E aí ele traz, né, que uma mulher aparentando 30 anos, ela foi, quando recebeu o diagnóstico, ela foi dominada pelo desespero e começou a lamentar e dizer que iria desencarnar porque ela era portadora de diabetes e estava em estado avançado. Mas ela foi acalmada pelo médico, que trouxe que ela jovem, poderia ter um prognóstico melhor, enfim. Aí também eles observaram, interessante como, né, cada um reage de forma diferente. Um senhor de aproximadamente, a gente chamaria coroa, de aproximadamente 50 anos, mergulhou, quando teve o diagnóstico, ele mergulhou no silêncio da oração, ele entregou-se à providência divina, e com isso ele atraiu um espírito que o envolveu em energias de paz, de coragem, de equilíbrio, né? E os demais pacientes se deixaram dominar pelo desespero, pelas lágrimas, e muitos começaram a reclamar, criticando o governo, né, dizendo que o governo foi negligente e transferindo a responsabilidade por estarem ali e contaminados com o novo coronavírus. E nesse momento, eu acho, e eu paro, né, para a gente fazer uma pausa para uma reflexão, que Manuel Filomeno de Miranda, durante o capítulo, ele vem trazendo isso, eu acho interessante nós conversarmos e pararmos para refletir sobre isso, que ele traz, né, que esses irmãos que começam a reclamar, a criticar sobre o governo, que eles afirmam que as autoridades, né, governamentais já sabiam da pandemia e que mesmo assim, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e dos meios, né, de contaminação fácil, eles estimularam os prazeres do carnaval e eles estavam ali internados, contaminados, porque foram vítimas das festas. Isso a gente imagina que esse cenário se desenvolve no início, né? O livro retrata esse auxílio da espiritualidade no início da pandemia. E aí eu trago uma pergunta que não quer calar, né? Quem os levou para o carnaval? Quem foi, né? De que forma, como eles foram para o carnaval? E aí Manuel Filomeno fala neste capítulo e nesse trecho, né, que esses irmãos, eles esquecem, né, eles não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um das suas atitudes e as consequências das suas atitudes, né? Que todos estavam conscientes do perigo de contágio dessa enfermidade que já estava sendo divulgada no mundo, né? Mesmo antes do carnaval. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, ele fala que os prazeres, né, sempre estão acima da atenção dos deveres, né? E que, infelizmente, ele traz com essas palavras que o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que nada pega neles, né, como se fossem constituídos de matéria especial. Então ele traz de início essa reflexão da responsabilidade, né, da nossa postura, das nossas ações e atitudes e as consequências que as nossas ações e atitudes elas trazem, negligenciando, não atendendo ou agindo de forma
não tomando os cuidados ou agindo de forma a aglomerar, estar participando de festas, enfim, o que facilitaria o contágio. E interessante essas pessoas argumentarem e trazerem isso como responsabilidade de governo, do Estado, esquecendo do individual, né, da responsabilidade, porque ninguém foi arrastado ou levado, acorrentado para o carnaval, para as festas que aí se apresentam. E aí se desenha o cenário, né, que a gente conhece, de que alastrava-se a doença, começou, né, os casos a pipocarem no Brasil, e ele traz que encontrou no Brasil uma cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida, né, e nós vivenciamos e percebemos isso durante um bom tempo, como se processou, como avançou, como as coisas se desenharam no início da pandemia aqui no Brasil. E aí ele vai descrevendo o cenário que vai acontecendo nesse hospital, onde no gabinete do diretor, né, diversos médicos iam discutindo a respeito de qual terapêutica seria a melhor recomendada para os pacientes, né, algumas discussões, como ele fala, politiqueiras de baixo nível, esquecendo as vidas humanas, né, o cuidado que deveria se ter com essas vidas. Alguns médicos já vinham, né, aplicando, percebendo e discutindo sobre a aplicação de medicamentos que tinham dado um resultado positivo nos casos da Espanha e da Itália, né? E nisso vai se pensando e discutindo a respeito de como tudo isso ia se processar, enquanto, né, o mundo estava esperando a produção dessa vacina, né, que no início começava-se a pensar em qual terapêutica, qual medicação utilizar, e ao mesmo tempo já pensando na vacina. E os irmãos, o grupo de espírito, né, passaram a manhã inteira nesse hospital, atendendo os irmãos, auxiliando com o equilíbrio do sistema imunológico, principalmente o quê? Harmonizando a questão de pensamento, da harmonia íntima, intuindo, né, a buscarem a oração, a manter-se em equilíbrio através da bioenergia, né, dos passes, enfim. E em um momento do livro, deste capítulo, Manuel Filomeno, ele fala, né, ele aproveita que ele fica a sós com Spinelli, e ele pede esclarecimentos sobre o que aconteceu na reunião mediúnica da noite anterior, que foi o assunto do capítulo Esclarecimentos Oportunos, que nós conversamos no dia 26 de setembro. E ele começa a questionar a respeito, né? Ele aproveita o momento para tentar entender e esclarecer sobre o que aconteceu nessa reunião mediúnica, e o seu questionamento foi sobre o surgimento na sala que acontecia a reunião de espíritos que surgiam, né, que emergiam do solo, transformando ali o ambiente num cemitério, né, e todos com esses espíritos que emergiam no ambiente, todos com um aspecto infeliz, aspecto mesmo cadavérico, né, de quem está saindo das catacumbas, vamos dizer assim, e ele questiona se aquela cena aconteceu realmente na sala que estava sendo transportada de alguma região onde aqueles espíritos estavam, ou como foi que surgiu, se não foi um teletransporte do que acontecia em um outro ambiente e que foi vislumbrado ali naquela sala, ou o que é que tinha acontecido. E também ele pergunta a respeito da transformação do espírito comunicante, que ele se apresenta na forma lupina, né, na forma de lobo, que como poderia se explicar, né, esses fenômenos que aconteceram. E Spinelli começa a explicar a Manuel Filomeno de Miranda que a psicosfera do local, né, do ambiente,
da reunião que acontecia, a reunião mediúnica, ela foi modificando a proporção que surgiram esses irmãos. Né? Primeiro o irmão comunicante, junto com ele depois vários espíritos nessa condição. E que esses espíritos que iam surgindo, eles traziam a lembrança dos lugares onde eles viviam. Né? E esse pensamento firme, né, de todos, ele condensou no local em que se encontravam, né? Repetindo a paisagem que eles viviam. Então plasmou-se naquele ambiente a paisagem que eles viviam, que eles traziam do local onde eles estavam, né? E ele traz que a força, e aí ele explica e traz com essas palavras, que a força da mente, acostumada a determinadas circunstâncias e acontecimentos, dá-lhes vida à medida que memoriza e vivencia. Então, à medida que aqueles espíritos vivenciam aquele ambiente, se sentem ainda vivendo naquela condição, né, de cemitério, de corpo em decomposição, aonde eles se transportam mentalmente, eles levam essa situação do ambiente, da forma como eles se apresentam. Né? E todos ali eles estão ligados de alguma forma pelos crimes, pelos feitos que eles tiveram. Né? E aí eles, por ideoplastia, eles carregam os cenários, né, e as circunstâncias para onde eles se transportam. E com relação ao comunicante que se apresenta na forma de lobo em um momento, porque durante a conversa, durante o diálogo fraterno, em alguns momentos, né, ele consegue se apresentar na forma humana, porque os sentimentos deles, ele, como ele fala, ele consegue driblar um pouco os sentimentos de ódio, de raiva, e ele consegue, com o processo mediúnico, né, da médium, o contato e para a comunicabilidade, ele retoma na sua mente a forma nominal. Então ele começa a conversar. Mas a partir do momento que essa conversa vai trazendo nele, né, a memória dos sentimentos reais que ele escondia, né, do ódio, da raiva, ele começa a tomar a forma que ele degenerou durante um tempo, porque ele viveu muitos anos nesse ódio, nessa mágoa, nessa perversidade, porque ele busca essa irmã para se vingar dela. Então esse ódio, essa mágoa que vem e que está impregnado no seu perispírito e vai degenerando esse perispírito, quando ele, através da conversa, ele começa a vir à tona esses sentimentos, ele vai tomando a forma que ele se apresenta no local em que ele se encontrava. Né? Então essa modelagem, né, do perispírito conforme os seus sentimentos, conforme o estado de espírito em que você se encontra. Né? E aí ele fala que a deformidade ela irá sendo modificada à medida que ele se comunique mediunicamente, né, que ele tenha contato com o perispírito e outro, né, da forma, e aí ele recupere a expressão humana, que aí é importante muitas vezes, por isso que a espiritualidade permite e propicia a esses espíritos que através dessa comunicação mediúnica, ele consiga ter contato com o perispírito em expressão humana, para que ele vá retomando essa memória, reavivando na memória esse formato, que é o seu formato, né? E através do arrependimento sincero, da renovação interior, ele vai modificando a psicosfera mental, né? A tela mental, a vibração, e com isso vai fazendo com que vá modificando, né, a composição energética, os fluidos que compõem esse perispírito, vai ficando menos denso, e ele propicia essa recuperação da forma. Né? E após a comunicação mediúnica que aconteceu na noite passada, que nós conversamos no dia 26/9, no capítulo, ele recebe novos fluidos, né? Ele consegue, através dos passes, e as formas de pensamento deles vão se somando esses novos fluidos,
E isso vai trazendo do inconsciente profundo dele, reconstituindo a realidade humana de que ele, né, a forma hominal vai se lhe trazendo da última existência dele. Então vai trazendo do consciente mais profundo as memórias e informações da forma que ele tinha na última existência terrestre, na última encarnação. Então é interessante, é como se descortinou esse fenômeno que às vezes a gente estuda nos cursos, a questão do perispírito, da plasticidade dele, de como acontece a comunicabilidade das reuniões, e aí fez com que possamos entender por que muitas vezes, né, é necessário essa comunicação no sentido de ajudar esses espíritos a sair, a recobrar a memória da sua verdadeira forma, vamos dizer assim, né? E aí eu faço mais uma pausa para reflexão, porque durante a conversa de Manuel com Spinelli, e ele vem trazendo algumas informações a respeito, né, da comunicabilidade dos fenômenos que aconteceram, ele traz algumas falas que é muito interessante, que nos serve para entendimento nosso, dos nossos processos, de como a espiritualidade, por meio dos atendimentos fraternos, por meio da cirurgia, da fluidoterapia, dos passes, da água fluidificada, como isso pode nos auxiliar, como, né, faz com que nos auxilie nos tratamentos físicos, médicos, psicológico, como essas terapêuticas espirituais nos auxiliam. E aí ele traz, né, que o pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser, sob qualquer aspecto considerado. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamentos e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se torna material. Então, quando a espiritualidade, os guias, mentores, né, por meio das psicografias, por meio da literatura que nós temos aí, espírita, fala da importância do pensamento, da disciplina do pensamento positivo, das leituras edificantes que vão propiciar que a nossa tela mental ela esteja numa onda mental vibratória positiva, o quanto isso é importante. E quando fazemos o contrário, né, como ele fala aqui, tudo que nós pensamos, conforme a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. Então, quando fala das formas pensamentos, quando os clarividentes olham para uma pessoa e veem, né, por meio das ondas, das formas de pensamento, que está preocupada, que está com pensamento suicida, que está depressivo, porque como toma forma. E como esses pensamentos, eles vão plasmando ambientes, locais. Então, quando se fala que o estado de céu e inferno é um estado de espírito, que as pessoas se colocam nos locais, né, ou desencarnado, ou nas diversas moradas da casa do Pai, conforme o seu pensamento, a sua vibração, justamente por isso. Você se coloca naquele local pela sua vibração e você plasma naquele local os seus pensamentos. Então, muitas vezes os espíritos, eles relatam que eles estão, né, em um local onde tem frio, onde é lodo, onde é fétido. Por quê? Porque eles plasmam esse sentimento, e todos que estão naquele sentimento ali vão plasmando e vão mantendo e cristalizando essa situação no local. Então, quanto é importante mudarmos a nossa vibração, mudarmos os nossos pensamentos, né, equilibrarmos e fazermos modificações sempre, para que as nossas ondas vibratórias elas possam trazer
uma outra psicosfera. E aí eles vão trazendo as informações, né, dizendo que, como exemplo, eles estão ali naquele ambiente, eles não são percebidos pela maioria, né, eles estão vivenciando ali enquanto espíritos desencarnados, eles são invisíveis, mas eles são tangíveis, porque eles têm peso atômico, eles têm volume, graças ao envoltório do perispírito, né, que molda a aparência, e por conta disso ele pode registrar tudo o que ele percebe ali, né, as fixações de mente, como estão as ondas diferentes, as diferentes ondas vibratórias que perpassam ali nos espíritos que ali se encontram, encarnados e desencarnados. E a conversa, né, eles continuam ali no hospital, a conversa é interrompida porque aparece, né, ao ser confirmado o diagnóstico de Covid em um paciente, ele é dominado pelo sentimento, né, pelo medo da morte, né, todos correm para esse quarto, porque com isso essa irmã, que é uma paciente mulher, ela começa a se debater com medo, né? Ela tem uma reação, um choque emocional, uma crise emocional, e ela começa a se debater, e aliado a isso, existe a exacerbação, porque tem um adversário que aproveita o desequilíbrio dela e consegue fazer a conexão e exacerbar esse sentimento, né? Exacerbar essa sintomatologia, que os enfermeiros a acodem, né? Aplicando medicamentos para que ela possa estar prostrada. Então, para a gente ver que como o equilíbrio, como aqueles que conseguiram se manter equilibrados, conseguiram ter um acesso, né, um acolhimento melhor, e essas aí, mesmo tendo essa conexão, né, houve do grupo de espíritos do grupo de Manuel Filomeno de Miranda, o irmão Cláudio se aproxima dessa paciente, aplica um passe, né, com energia restauradora, consegue afastar, né, esse adversário que é controlado pelo mentor, enquanto ela vai dormir sob a ação dos medicamentos e sob a ação dos fluidos que ela acaba de receber. Ela foi transferida, né, para a ala de pacientes acometidos por Covid. Eles também continuam a observação do que acontece no hospital e percebem que na UTI, né, tem um paciente de 60, sexagenário, né, com a história clínica mais grave, porque ele é cardíaco, né, e aí ele já começa a dar sinais de que está, né, na presença da morte, desencarnando por conta da asfixia, da dificuldade respiratória, ele começa a ter, e ele chega realmente a morrer. E aí o irmão Spinelli se aproxima, né, do cadáver, e ele começa a falar, né, o quanto o suicídio indireto, né, por conta de que esse paciente ele era fumante. Então, como o vício propicia o suicídio indireto, e por conta disso foi observado que muitos espíritos viciosos, de péssimo nível moral, como ele fala, se acercavam do cadáver, né, e arrebataram o recém-desencarnado antes dos últimos desenlaces com relação às energias vitais do organismo. E aí ele fala, Spinelli, que esse irmão despertará e passará a viver um pesadelo, né, pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. E aí ele alerta que os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, contra o bem-estar, o equilíbrio do organismo, na vilegiatura carnal, é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Então ele alerta ao cuidado que nós devemos ter por conta de que as viciações propiciam, né, os suicídios indiretos. E dá entrada, neste momento, dá entrada a um paciente também em lastimável situação por conta do processo respiratório, né? Ele já
já adentra e vai ser entubado pela dificuldade, né, respiratória, com grande prejuízo da função cardíaca, em disritmia acentuada, e ele é entubado. E o mentor, né, do grupo, ele convida a todos a acompanharem, né, o grupo de espírito a acompanhar esse paciente na UTI, que estava em grande movimentação, porque já tinha uma grande quantidade de pacientes nela, e para observar o quadro que ia se desenhar. E o quadro que se desenha é que algumas entidades odiendas, maldizendo esse irmão e ameaçando ele de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desenlace, né, para o reencontro do além-túmulo com as consequências lamentáveis. Ou seja, eles já aguardavam que acontecesse o desenlace para que eles pudessem ter uma ação mais assim direta com esse irmão recém-desencarnado. E ele, que está em processo de desencarne, apavorado, né, com a consciência de que estava chegando o momento de desencarne dele, ele se deixa dominar pelo desespero, né, que faz com que ele fique mais perturbado e propicia que ele dê mais margem para o assédio desses espíritos. E a espiritualidade traz que esse momento, a desencarnação, deveria ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura, né, dos liames que vinculam o espírito à matéria densa, ela pudesse acontecer de forma suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Só que, na maioria das vezes, o desespero, a falta de conhecimento, o medo, né, faz com que o estado de perturbação dificulte mais o desespero, o medo, a angústia, dificulte este processo. E, né, finalizando a Escola do Espírito da manhã de hoje, eu trago algumas palavras de Manuel Filomeno de Miranda para que possamos refletir sobre tudo isso que foi dito na manhã de hoje, que esse capítulo foi muito rico de reflexões. E Manuel traz: quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio e que tenhamos saúde física, mental, espiritual. E agora, depois de ouvirmos a mensagem que Carla trouxe para nós, que possamos nos preparar para o atendimento fraterno. Já solicitando aos irmãos que se encontrem em tratamento, que possa preparar seu copo com água, sua garrafa com água, e se deslocar ao local onde se acostumou a fazer esse atendimento. O lugar onde você reservou para seu encontro com a espiritualidade. Que possamos agora, mais uma vez, convido para que possa fechar os olhos. Porque quando nós fechamos os olhos, o que está ao nosso redor, nós saímos dessa percepção, entramos na percepção do eu. Respire profundamente, preste atenção na sua respiração, preste atenção na melodia da música e relaxe. Se permita esse momento com o seu sagrado. Respire, relaxe.
eleve a sua sintonia. Deixe passar todo o pensamento que vem para lhe tirar desse equilíbrio. Não brigue com seu pensamento. Volte ao seu pensamento, à sua respiração e à música. E se permita. Convide os amigos espirituais para te envolver nesse momento. Faça a sua entrega. Respire. Relaxe. Respire mais uma vez. Relaxe. Converse com seu anjo guardião. Fale o que te incomoda nesse momento. Fale dos seus desafios. Peça intuição para a resolução desses desafios. Se sinta envolvido nessa energia de amor, de paz, de serenidade. Sinta a presença desses companheiros, dos atendentes fraternos, esses 3 amigos que foi até o seu lar. Retirar essa energia mais densa que nós construímos durante uma semana com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que ele possa transformar em energias salutares. Respire. Se acalme. Eleve a sua sintonia com a oração, com a prece. Se transforme. Busque sempre a presença divina na sua vida. Vamos agradecer a esses abnegados trabalhadores por essa parceria, pela compreensão do que nós necessitamos. Aproveitar o momento que estamos em oração e vibração para orarmos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, orar pelos irmãos que se encontram passando pelo desafio de uma enfermidade, orar pelos irmãos que não têm um teto, que se encontram na rua embaixo de uma marquise, orar pelos irmãos que perderam a sua liberdade, se encontram nos presídios, nas cadeias. Orar pelos nossos governantes. Vamos orar pelo nosso planeta, derramando bênção de amor, de paz sobre ele, solicitando ao Cristo amigo que nos auxilie nesse momento de dificuldade, envolvendo o nosso planeta, juntamente com essa pleiade de espírito que sempre, quando ele solicita, se reúne para derramar amor, paz, saúde ao nosso planeta. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo, queridos amigos. Que a luz do Cristo, que a luz de Deus derrame sobre todos bênção de amor, de paz e de saúde. E assim nós encerramos o atendimento fraterno como o nosso encontro dessa manhã, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva
nos ampare e nos acalme, e nos dê dia de paz, de luz e de muita paz. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Muita paz. Até o nosso próximo encontro.